graça e a paz seja contigo, com toda a sua casa. Que seja uma noite abençoadora para a sua vida. Que bom ver o manifestar do Espírito. Eu creio que em meio a tantas dificuldades nós vivemos sim tempos de avivamento genuíno. Eu quero te convidar essa noite para abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Hoje pela manhã nós estivemos ali no Renascença. Levamos ali essa palavra. Eu acredito, se você já ouviu, tenho certeza que haverá uma nova ministração no seu coração. Antes de mais nada, a gente sente muita ausência do pastor Clóvis. Ele testou positivo para a Covid, é assintomático, está em casa, está bem, não tem nenhum problema, nenhum sintoma que venha causar preocupação, apenas precaução de estar em casa, cumprindo ali o isolamento, que é lógico que nós precisamos ter, assim como a esposa e a filhinha, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente, através de mim, ele pediu para agradecer, porque eu tenho certeza de todas as orações que foram aí feitas e com certeza ouvidas, respondidas, e ele agradece pelo carinho da igreja. A gente também está saindo de uma virose aí meio violenta. A gente esteve afastado um tempinho, mas tudo sob controle, e graças a Deus que a gente está em pé, Ainda não tive o privilégio de acompanhar alguns trabalhos novos aqui na igreja, em função também de evitar um contato, mas se Deus quiser, logo nós estamos juntos e misturados aí. Agradeço muito também, foi uma semana de muita luta, e alguns que me acompanharam, que eu tenho certeza que também oraram pela causa do meu irmão. E eu quero dizer para vocês que Deus está operando naquele lugar, Suspenderam ali a hemodiálise, já não se faz mais. A cirurgia que estava prevista foi adiada. Então eu acredito que muito em breve a gente está aí testemunhando, em nome de Jesus, os grandes feitos dele. Eu acredito nisso. Nós estamos numa jornada com um novo tema que fala de igreja. E é intrigante, mas é também bastante pertinente o assunto, porque traz como título dos temas que nós estamos desenvolvendo esse mês de janeiro: qual a igreja que eu preciso? E a gente vem pensando nisso e debruçado aí em alguns livros da Bíblia, e vem um complemento a essa pergunta: mas qual é a igreja que eu preciso ser? E a gente, quando começa a pensar e a refletir sobre esse assunto, nós, por muitas das vezes, nos encontramos bastante distante de uma igreja e de ser igreja. Antes de adentrarmos aqui propriamente dito no texto, Efésios 3, a partir do versículo 14, nós vamos ler do 14 ao 21. Efésios 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21. Mas antes de mais nada, eu queria te falar
sobre o amor de Deus. Esse amor que não se mede, não se mensura, que a nossa mente não é capaz de explicar. E Paulo, ele contou aos Efésios alguns objetivos que ele tinha com aquele povo. E ele orou para que aquele povo, para que eles crescessem no conhecimento e na força. E embora o amor de Deus por nós não possa ser medido por nenhum padrão compreensível, Deus quer que conheçamos este oceano de amor. As promessas do amor e do perdão de Deus são tão reais quanto garantidas. São reais e são garantidas. Elas são tão positivas quanto as palavras humanas podem torná-la. As promessas de Deus não falharão, não falharam, não falham. No entanto, é como descrever, como alguns autores trazem, como descrever o oceano, cuja sua beleza real não pode ser absorvida, mas até que verdadeiramente ela seja vista. O mesmo se dá com o amor de Deus. Até que você realmente o aceite, até que você realmente o sinta, até que você realmente esteja em uma situação de paz verdadeira com Ele. Até então, ou até quando ou quanto, se não houver, você não conseguirá descrever as maravilhas que Ele faz, tem feito e fará na sua vida. É preciso intimidade, é preciso cumplicidade, é preciso envolvimento. Não é algo que você consiga fazer com a mente. A mente finita não é capaz de lidar com algo tão grandioso quanto esse amor. E essa noite nós trazemos em nosso coração uma igreja que eu preciso. Você já se fez essa pergunta? A igreja que você precisa é aquela que fica mais fácil você chegar, que é mais confortável, que tem fogo no altar. Qual é a igreja que você tem buscado? Mais ainda, qual é a igreja que você é? Paulo, ele trabalhou para promover a unidade entre os gentios e os judeus. Um trabalho incansável. Ele defendeu a urgente necessidade de um estilo de vida, um estilo de vida uniforme que honrasse a Deus. E a gente vai tendo experiências tão cotidianas e às vezes passa tão desapercebido por nós, porque Deus está agindo na sua vida todos os dias, o dia todo. Eu tive uma experiência tão extraordinária essa semana, pelo fato de uma necessidade, e Deus me mostrou que não era a coisa em si, não era o material em si. E teve uma pessoa tão ousada e tão usada por Deus para falar comigo, que eu disse, era disso que eu precisava. Em volta, lutas que muitas das vezes a gente se foca muito em cima delas, em cima desse problemão todo que nos cerca, nós esquecemos de quem realmente nos ama. E como é bom você sentir que a pessoa que está do seu lado ama você.
muitas das vezes está do seu lado o tempo todo e você está procurando em outros lugares. Muitas das vezes Deus está falando através da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, e você está procurando em lugares, em outras coisas. O amor de Deus satisfaz o padrão da nossa passagem final. O amor é o alicerce, o amor é a base, o amor é o alicerce único de uma igreja saudável. Uma igreja que eu preciso ser. A igreja que eu preciso. Vamos tentar entender isso. Vamos tentar desenvolver isso. Atitudes de humildade, de bondade, paciência, devem ser características de cada um de nós. E essas ações, essas atitudes falam muito, mais do que qualquer palavra. Nós somos instruídos a aceitar as outras pessoas com amor. É o que o apóstolo faz aqui. É o que ele nos ensina aqui. E eu queria que, em nome de Cristo Jesus, essa noite, você atentasse ao que está nesse texto e que você aplicasse no seu dia a dia. Amém? Está escrito, Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo e qualquer conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Vamos começar fazendo um pequeno inventário. Você já fez um inventário no seu coração? Vamos fazer um pequeno inventário em nosso coração. Comece se perguntando se você tem vivido a abundância do amor de Deus. Você tem vivido isso? Comece se perguntando se você ama adequadamente as pessoas que te cercam, de maneira que você as trata de forma digna, de forma honrada. Tem tratado o seu irmão como você gostaria de ser tratado? Comece a fazer um pequeno inventário. A maneira que você trata as pessoas reflete a maneira como Deus trata você? A maneira que você tem tratado as pessoas que você convive reflete o trato de Deus para com você? A primeira oração de Paulo nessa carta enfatiza a necessidade de iluminação, mas esta aqui enfatiza capacitação. E a gente traz a ênfase de agora, não é de conhecer, mas é de ser igreja. Essa oração é ponto culminante da teologia de Paulo. E é impressionante o ensino que está aqui. Esta oração geralmente é considerada a mais sublime, se não a mais sublime, a de mais longo alcance e a mais nobre de todas as orações de todas as epístolas paulinas.
Possivelmente, diria alguns dizem, de toda a Bíblia, uma das mais sublimes orações. Essa oração geralmente é considerada isso porque ela é ousada na história. Ele ousa. E é interessante como ele falou, ele narrou, ele escreveu isso, porque ele estava preso. Ele estava numa antessala de morte, acorrentado, cheio de necessidades físicas, materiais. Não havia não tinha clima, não tinha ambiente, não tinha nenhum mecanismo que pudesse fazer com que fosse tão sublime alguém passando por tantas mazelas, escrever com tanta propriedade, não olhando para suas próprias dificuldades. Ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus relativo às necessidades que ele estava passando. Ele não pede a Deus para que dê o material a ele, ou que traga paz àquela mente tão perturbada a qual ele se encontrava ali. Daí entendemos que os homens podem colocar a gente em determinadas grades. O homem pode acorrentar você, o homem pode te enjaular, mas ele não pode prender a sua alma. Eles puderam algemar Paulo, sim, trancafiaram ele, sim, mas eles não prenderam a palavra de Deus. Eles podem proibir a mim e a você, talvez, de levar esse evangelho. Eles tentaram proibir Paulo de viajar, conseguiram. Eles proibiram Paulo de visitar e pregar nas igrejas, fizeram, mas não puderam impedir Paulo de orar pelas igrejas. E aqui está um ponto em que eu quero que você venha a realmente tatuar no teu coração o que é preciso para que você encontre a igreja que você precisa. É preciso orar. É preciso fazer da oração o alicerce de alcance. É preciso fazer da oração o objeto de cura, de transformação. A vida pode te inibir, te proibir de muitas coisas. As circunstâncias podem trancafiar você, mas a sua alma não está presa. Paulo estava na prisão, mas não estava inativo. Não seja um crente inativo. Ele estava ali realizando um poderoso ministério na prisão, um ministério poderoso, o ministério da intercessão. Por isso, nesses dias, a gente tem sentido um sentimento de felicidade muito grande, de ver homens comprometidos com oração, de ver aqui os domingos de manhã homens e mulheres comprometidos com oração. Porque a igreja que nós precisamos é a igreja que é ousada. E para ousar é preciso falar. Paulo nunca separou o ministério de instrução do ministério da oração. Ele nunca fez isso. Não separe nada da sua vida da oração. Primeiro, ore. Instrução e oração, elas andam juntas, sempre juntas. Hoje a maioria dos teólogos, nós falamos isso hoje, não são homens de oração. Não são. E não sou eu que estou dizendo isso para você, não. Está aí estudos mostrando resultados que a maioria dos teólogos não são homens de oração. E os homens que oram, esses homens que buscam na oração, que são fervorosos a orar, que buscam na oração resposta, esses homens não se apaixonam pela teologia.
Eles não são apaixonados pela teologia. Não estou fazendo nenhuma apologia a nada, por favor. E não é isso que nós estamos falando aqui. Eu só estou dizendo para você que não dá para dar importância maior a uma coisa do que a outra. Nós precisamos ter a cabeça cheia de luz, de conhecimento, mas é necessário que você tenha fogo no seu coração, porque senão de nada vale o conhecimento. Não se aplica conhecimento sem fogo no coração. Não se aplica, não se vive. Nós precisamos separar a academia da piedade. Sabe por quê? Nós precisamos, e estamos fazendo muitas das vezes, separando a pregação da oração. Nós precisamos retornar às origens, a fazer o que é correto, o que sempre foi correto e o que sempre deu certo. Ouvir a voz de Deus para agir. Nós ainda podemos orar. Nós podemos. O importante, meus irmãos, é que saibamos o que Paulo está realmente dizendo aqui. E embora você, como ele, talvez sendo um prisioneiro, embora um poderoso inimigo tenha talvez encarcerado você, não há ânimo. Pastor, eu não tenho nem ânimo para orar mais. Conversa doida é essa, meu irmão? Por mais que você esteja cercado, se sentindo fraco, impossibilitado, como Paulo ficou de visitar os Efésios e de pregar a eles, há uma coisa que o que te aprisiona não pode fazer. O inimigo da sua alma não pode te impedir de orar. Isso não. Então, antes de dizer, eu não tenho ânimo para orar, reformule, pense melhor e ore, porque senão você está perdido mesmo. Nós ainda podemos orar. O inimigo pode até nos confinar, ou tentar confinar a nós em uma cela. Pode até tentar nos algemar, trancar as portas, mas nunca poderá obstruir o caminho da oração. Ele nunca pode impedir do crente, por mais humilde que for, que seja, ele nunca pode impedir que esse coração quebrantado alcance resposta do Eterno. Oração. John Stott, ele diz que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. E eu acho interessante quando ele escreve, e é uma verdade que é preciso pensar para entender. Eu e você, nós não temos autoridade alguma para orar. Escute isso. Nós não temos autoridade alguma para orar por qualquer coisa que Deus não revelou ser da vontade dele. Se não for da vontade de Deus, você não tem autoridade para orar. Sabia disso? Pois é. Tudo provém, tudo é direcionado. Paulo faz uma oração pedindo poder, porque não há poder em mim e em você, não havia poder em Paulo. E você vai entender por que ele faz essa oração pedindo poder a Deus. Ele não pedia poder para ser o super Paulo, não. Quando nós falamos que nós não temos autoridade alguma para orar por qualquer coisa que Deus não revelou ser da sua vontade, é porque a Bíblia, a sua leitura e a oração deve estar sempre juntas, porque se você quer respostas, está aqui, ó. E se você quer entender essa resposta,
dobre os joelhos. Porque é nas Escrituras que Deus revela a sua vontade. É aqui que Ele diz o que Ele quer da sua vida. É aqui e é na oração que pedimos que Ele faz realizar os desejos deles para a sua vida. Aqui na introdução da oração do apóstolo aqui, nós podemos aprender coisas importantes. Eu destaco 3 coisas aqui. A primeira delas é a reverência do apóstolo. Há de haver reverência. Tem que ter respeito. Não se ore de qualquer jeito, não. A postura de Paulo revela reverência. Versículo 14. Olha o que está escrito: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Os judeus normalmente oravam. Paulo se coloca de joelhos. Essa postura de se ajoelhar, ela era usada em ocasiões muito especiais, em circunstâncias excepcionais. Se colocar de joelhos. Você vai encontrar o que eu estou dizendo lá no Evangelho de Lucas. Você vai ver isso também lá em Atos, no capítulo 7. Então era se posicionar de joelhos era em circunstâncias excepcionais, em ocasiões especiais, né? E Paulo, ele se coloca dessa forma. E um santo de joelhos, e isso é fato, um justo ajoelhado enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando o seu coração está voltado ao que é certo, pedindo a quem realmente pode atender, o alcance é extraordinário. E não há momento mais excepcional de se prostrar do que ao orar. Quando a igreja ora, o céu se move. E isso é um fato. O inferno treme. E isso é real. As coisas novas acontecem na terra. A cura chega. O inimigo foge. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, meu irmão, quem trabalha é Deus. E o trabalho dele é impecável. Não tem falha. A Bíblia não sacraliza a postura física com que devemos orar. A Bíblia não diz se você tem que estar de pé, deitado, agachado. Não. A Bíblia não sacraliza assim. Nós temos exemplos de pessoas orando em pé, sentadas, ajoelhadas, andando, até deitadas. Não há nada de errado nisso. Só não podemos misturar, confundir, só não podemos ser desleixados a orar. Se estiver deitado, não perca para o sono, ore. A posição não importa, mas não seja desleixado ao conversar com Deus. Se estiver no banho, ore, é lugar de orar. Trabalhando, dirigindo, dentro do seu carro, onde quer que você esteja, só não seja desleixado ao falar com o Santo dos Santos. Não se deixe relaxar, no sentido de desleixado mesmo, diante daquele que está assentado num alto e sublime trono. Tem que haver reverência, não é posição, porque o que Deus esquadrinha em você é íntimo demais, não é como você está,
O segundo ponto que eu vejo aqui, dos 3 destaques que eu gostaria de falar para você essa noite, é a motivação de Paulo. Aqui no versículo 14 e 15: por essa razão ajoelhe-me diante do Pai. E no versículo 15 ele diz: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo revela a exultação pela obra de Deus na igreja. Olha que coisa linda. Por esta causa, por esse motivo, por isto, por essa razão, eu me ajoelho. É por esta causa. Olha o versículo 14 e 15. É por esta causa. Aqui falam da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus. Falam dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, um único corpo, o corpo de Cristo. É por esta causa que eu oro, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja amor. É por esta causa. A igreja na terra, da terra, e a igreja do céu são a mesma igreja. A família de Deus é uma única igreja. Paulo fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu. Ele narra aqui como sendo uma única igreja. Não há várias, há uma. E que igreja você é? Por qual causa você tem se prostrado? Pela tua? Aqui me diz que Paulo não pediu por ele, não pediu pelos outros. Intrigante isso, né? Os nomes de todos os crentes, é o que tinha na mente do apóstolo. Todos os nomes de todos os crentes. Paulo traz assim: nós somos a mesma igreja. Lá em Hebreus está escrito. Aí ele diz: olha, nós somos a mesma igreja. E todos os nomes de todos os crentes, sejam os que estão na terra, sejam os que já estão no céu, estão escritos em um só livro da vida. Estão gravados esses nomes no peitoral do único sumo sacerdote, a saber, Jesus. Não tem outro. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai. Nós temos confiança quando falamos do nosso Pai, não temos? Você chama de Pai quem você não conhece? Você só chama de Pai quem você conhece. Então, Paulo diz e chama Deus de Pai. Confiança, intimidade, ousadia, acesso. Eu imagino Paulo, eu não sei, eu me lembrei disso hoje pela manhã, me lembrou agora também. Eu não sei que o porte físico e tal, mas imagine ele um baixinho, sabe, abusado. Mas esse abusado, esse baixinho abusado, é por de ousado que era, tamanha intimidade que ele tinha, tamanha confiança, tamanha fé, tamanho alicerce construído sobre seus pés. O amor de Deus que ele sentia sobre si, sobre a vida dele. Então imagine esse baixinho lá, metido, mas ousado. Eu me lembro e falei isso hoje também. Eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Russell Shedd alguns anos atrás, ali no São Francisco. E eu era responsável, eu abri a igreja naquele dia. E quando eu cheguei para abrir a igreja, lá estava o velhinho em pé na porta. Eu quase morro de vergonha, porque eu estava atrasado, né? E ele estava lá esperando. Doutor, não sei, reverendo, não sei nem o que eu chamava esse homem. Eu disse: não,
Não, meu filho, uma mansidão na voz. Sabe aquelas pessoas que falam com você e você gostaria que ficasse falando com você o dia todo? Uma voz mansa, uma voz calma, né? E ele dizia: olha, não se preocupe, o tempo que eu tive aqui esperando foi um tempo de reflexão, foi um tempo separado para oração. Dr. Russell Shedd nos ensinava com o olhar. Ele dizia assim: olha, a paternidade de Deus é padrão, né? Ele complementava que não pode haver nada neste mundo, e não haverá nada neste mundo que não tenha sua origem em Deus. O nome do Pai não emergiu de nós, mas veio do alto até nós. Isso é o que ele pregava, deixou, né? E há um Pai assim, um Pai de todos. O único em que a paternidade é vista com perfeição é que os homens se dirigem, precisam se dirigir quando oram. Não é nessa visão horizontal. No versículo 16, oro para que, com as gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. A audácia de Paulo, audacioso, e revela a confiança dele em Deus. Ele manifesta aqui o desejo de que Deus atenda às suas súplicas, segundo a riqueza da sua glória. É o que está aqui no versículo 16. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas o fulgor pleno de todos os atributos de Deus. O apóstolo ele tinha em mente aqui os ilimitados recursos que estão disponíveis de Deus a Deus e através de Deus. Nós podemos fazer pedidos audaciosos a Deus, audaciosos, porque os recursos de Deus são inesgotáveis. Ele tem recurso para tudo e para todos. É uma fonte inesgotável. Há um conteúdo pleno nesta oração. As petições de Paulo são como degraus de uma escada. É interessante a gente ver isso aqui, e como a gente pode até visualizar ele subindo esses degraus. Porém, todas essas petições dele são baseadas no que veio antes. Solidamente, essas coisas estão entrelaçadas. Cada ideia leva à ideia seguinte. É audacioso a maneira como o apóstolo se comporta, se porta e pede. E o ponto culminante está nas últimas palavras aqui do versículo 19: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você tem noção disso? De ser cheio da plenitude de Deus? Você consegue mensurar isso? Isso é profundo demais. O que Paulo pede a Deus? A oração de Paulo é uma súplica por poder interior. Ele pede poder. Vamos voltar aqui ao versículo 16 e 17. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. E o versículo 17 diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, estando alicerçados, a partir do momento que vocês entenderam, a partir que vocês se alicercem em amor, eu oro
Paulo não está pedindo mudança nas circunstâncias em relação a si mesmo ou a outras pessoas. Ele ora pedindo poder. Sua preocupação é com as coisas espirituais e não com as materiais. Senhor, me dê força. Mas não é para que eu seja mais forte do que o meu irmão, não. Para que eu vença isso que os meus olhos insistem em ver apenas. Eu preciso ver além. Não é o que eu toco. As orações de hoje, elas são centradas no homem, na busca imediata de prosperidade, de cura de enfermidade. As nossas orações é pedindo coisas. Estão longe do ideal dessa oração de Paulo aqui. Muito longe. Paulo não divaga em sua oração. Ele não usa expressões genéricas de modo algum. Ele não pede alívio dos problemas, mas ele pede poder para enfrentar os problemas. E nós pedimos para nos livrar dele. Você só amadurece, só se fortalece enfrentando. É lutando que se cria músculos. O poder é concedido pelo Espírito. A presença do Espírito na vida é evidência de salvação, Romanos 8. Mas o poder do Espírito é evidência da capacitação para a vida. E eu não estou falando de vida aqui, não. Não é o que o apóstolo fala aqui. Jesus realizou seu ministério na terra sob o poder do Espírito Santo. O ministério terreno de Jesus foi sob o poder do Espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 4, Atos 10. Há 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos. 59 referências no livro de Atos. 1/4 de todas as referências do Novo Testamento. São detalhes preciosos. São ensinamentos preciosos. Por que se fala tanto no poder do Espírito? Nós precisamos ser fortalecidos com poder porque somos fracos. Porque o diabo ele é astucioso. Ele não brinca, não. Porque nosso homem interior mente, tem coração enganoso. Vontade depende do poder do alto. Não é a sua que tem que prevalecer, não. É a que vem do alto. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Só Ele. Moody ilustra o revestimento de poder nas suas palavras. Diz: você é um fraco. Você precisa da ação do Espírito na sua vida. E ninguém gosta de ser chamado de fraco, até que precisa mostrar suas forças. O poder do Espírito Santo nos é dado de acordo com as riquezas da sua glória, e não de acordo com a sua visão humana e muitas das vezes medíocre. Essas duas petições, elas caminham juntas, né? As duas se referem ao ponto mais íntimo do cristão: seu homem interior de um lado e o seu coração do outro. O poder do Espírito e a habitação de Cristo referem-se à mesma experiência. A Bíblia diz que nós somos templo sagrado do Espírito. Você é?
É Jesus que habita nesse templo aí? Está limpo esse templo? Não há verdade de espírito em lugares imundos. Não tem meio termo, meu irmão. A habitação de Cristo se refere à sua experiência com Ele. É mediante o Espírito que Cristo habita no seu coração. E Paulo escreve isso aos Romanos. Vai lá no capítulo 8 de Romanos que você vai ver lá. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo e é templo do Espírito Santo. Ou não. A habitação de Cristo aqui, porém, é uma questão de intensidade. É uma questão de compromisso. É uma questão de verdade. Tem umas palavras que vêm do grego aí que eu não sei pronunciar, que descreve muito bem isso. Porque preciso, né? Você já imaginou o que significa estabelecer um lugar? O que significa habitar em um lugar estranho? O que se refere a uma habitação permanente em contraste de uma temporária, em prol de uma causa justa? Você teria coragem? Nós somos tão limitados, somos tão inativos às vezes, que nós não temos coragem de deixar o conforto das nossas casas para adorar um Deus vivo. Está chovendo, estou com dor de cabeça, tem final de campeonato. Os templos estão vazios, a pandemia, é gripe. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheia do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. E você aí brigando por causa de Bolsonaro, de Lula. Quem é o presidente da sua vida? Quem precisa ser? Você acha que algum homem fará alguma coisa? Sem apologia, tá, gente? Nós precisamos de leis, infelizmente, não precisamos desses caras que estão aí. Esses não. Mas o que você precisa ser? O coração do crente é o lugar de habitação de Cristo. E onde Cristo está presente, não há apenas consolo, há ânimo, há mudança. E Ele passa a reinar. Se Ele reina no seu coração, está tudo certo. Tudo vai dar certo. Cristo, em alguns, está apenas presente. Em outros, Ele é proeminente. E em outros, Ele é preeminente. E é preciso que você saiba o que Ele é em você. O que Cristo, que vive em mim, é para mim. E não traga respostas vazias demais, não. Meu Salvador, meu isso, meu aquilo, não. O que Cristo é realmente para você? É o seu estilo de vida? Você faz realmente tudo na sua vida em obediência a Ele? As suas ações são alinhadas com a vontade dEle? Aquela coisa que tenta demais você e que você diz: e aí, Jesus, o que eu faço agora? Você tem dado ouvido à resposta dEle para você naquele momento? Não faça. Está fazendo, né? Nós não queremos ser contrariados. E seguir a Jesus é 100% contramão da sua vida.
do seu estilo. O estilo de Jesus é 100% contrário. E viver o estilo de Jesus é para fortes, não é para fraco. Se Cristo está presente no meu e no seu coração, alguma coisa não pode estar mais. Se é Ele que vive no teu coração, jogue isso daí fora, porque não dá para andar junto. Paulo escreve ao povo de Corinto, lá em 2 Coríntios 6,17, sobre isso. Isso aqui você tem que deixar. Quer saber mais? O que você precisa jogar fora? Vá para Gálatas 5. E ao invés de ficar lá decorando o fruto do Espírito, vê o que você não pode e que você continua insistindo. Vá lá para as coisas da carne e veja isso em você. Tem algum resíduo disso em mim? Joga fora, porque onde Cristo habita não pode haver. Versículo 17, a gente vê uma súplica por aprofundamento de amor fraternal. Eu quero me aprofundar nesse amor, fraternidade, arraigados e alicerçados em amor. Para que Paulo pede poder do Espírito e plena sabedoria de Cristo em nós? Olha isso. Para quê? Já se perguntou isso? Para que Paulo pede poder do Espírito e plena sabedoria de Cristo em nós? Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Nessa nova comunidade que Deus está formando, e eu gosto da ideia de dar um nome para ela como base. Nessa nova comunidade, o amor é a virtude mais importante. Nós temos nos esforçado a extremos para que nós levemos à frente o amor. Somos falhos, falhamos, mas nós temos lutado para isso, amar uns aos outros, sem hipocrisia, sem falsidade, sem turminhas, sem ficar analisando as pessoas sem conhecê-las. Fulano é esquisito. Eu tenho um bocado de título de esquisitice, mas eu aprendi a amar mesmo com a minha esquisitice. Eu tenho tentado. Tem uns que dá vontade de, mas a gente contorna. Nós precisamos do poder do Espírito e da habitação de Cristo para amar uns aos outros, porque vem do Espírito o dom do amor. Principalmente quando nós estamos atravessando abismos profundos, circunstâncias raciais, problemas culturais. Não há nada mais intolerante do que o racismo. Paulo usa duas metáforas aqui para expressar profundidade do amor de Deus. Uma botânica, outra arquitetônica. Você já viu isso? Está na sua mão. E ambas metáforas aqui enfatiza profundidade em contraste com superficialidade. Precisa ser profundo e não superficial. Nós devemos estar tão firmes como uma árvore. Nós precisamos estar de maneira tão sólida como a estrutura de um edifício. Alguns caem, né? Falta de estrutura, falta de raízes.
O amor deve ser o solo, porque se você é plantado em um solo de amor, você não vai ruir, você não vai cair, porque o amor tudo vence. A base do que o apóstolo fala para mim e para você é amor. Esteja arraigado, alicerçado nele. Amando, você não mente. Ninguém mente por amor. Nós estamos falando de amor. Se você ama, você não trai, você não julga. Uma árvore precisa ter suas raízes profundas. O amor, ele deve ser solo da nossa vida, onde nossa vida deve estar plantada. O amor deve ser o fundamento em que a nossa vida deve ser edificada. É através dele. Nós precisamos dessas raízes profundas no solo, né? Para encontrar provisão, para encontrar estabilidade. Precisamos realmente descortinar, tirar as traves dos olhos. E o amor faz isso. Não tenha medo de amar, não. Seja verdadeiro ao fazê-lo. O crente é assim. Precisa ser assim. Nós precisamos estar enraizados no amor de Cristo, para que nós possamos nos amar. Precisamos acabar com o que virou o amor, tão vulgarizado, difamado, debochado. A parte mais importante no edifício é o seu fundamento. Está fundamentado em quê? Se ele não cresce para baixo solidamente, ele não pode crescer para cima seguramente. Se não tem raízes, não se mantém de pé. Se não há profundidade, é superficialidade, é engano. As tempestades da vida, elas provam se as nossas raízes são de fundamento, estão fundamentadas no amor. É aí que você vê a grande diferença, porque todas as suas lutas que são impostas aí na sua vida, elas vêm para te provar e para ver a profundidade das suas raízes. O amor é a principal virtude do cristão. Tem que ser. 1 Coríntios 13. O amor é a evidência do nosso discipulado. Pergunta para João. Vá lá no Evangelho, capítulo 13 de João. Tem que ser o nosso discipulado. Nós não aprendemos com os homens. São ferramentas usadas, mas nós aprendemos através do amor de Deus. O amor é a condição para realizarmos a obra dele. Evangelho de João 21. O amor é o cumprimento da lei. Quem ama, cumpre. Quem ama, cumpre. Quem ama, cumpre. Quem conhece, incha. Dá para entender isso? O conhecimento incha, porque só o amor edifica. Ser cheio do conhecimento, só inchaço. Sapo cururu, eu sei. Mas o amor é que edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Paulo fala com muita propriedade. De que vale todo o conhecimento, se eu não amo? Vamos no terceiro ponto. A gente vê uma súplica por compreensão do amor de Cristo. Versículo 18 e 19. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. Isso é tremendo. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós nos adiantamos no final do versículo 19 aqui, para entender uma parte, mas aqui há o versículo 18 e 19, se complementam com muita propriedade e esclarecimento. O apóstolo ele passa agora do nosso amor pelos irmãos, desse amor que nós devemos sentir um pelo outro, para o amor de Cristo por nós. Ele falava do amor que eu sinto por você. Agora ele vem falando do amor de Cristo por nós. Então nós precisamos de força e poder para compreender o amor de Cristo. E é aqui que a gente entende com mais iluminação do Espírito, vamos dizer assim, com mais discernimento, o que a oração de Paulo. A ideia central do pedido provém de duas ideias. Uma é compreender, que está no versículo 18. A outra é conhecer, que está no versículo 19. Eu compreendo, aí eu conheço. É lógica. A primeira sugere compreensão intelectual. Significa que você pode apossar de alguma coisa, fazer com que essa coisa se torne propriedade sua, né? Mas o verbo conhecer, ele se refere a um conhecimento alcançado pela experiência. Nós precisamos entender isso. Portanto, a súplica que implica em que os crentes tenham um conhecimento de forma objetiva do amor de Cristo e uma profunda experiência nele. Paulo ora que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões. A oração do apóstolo é essa, para que eu e você, para que todos compreendam o amor de Cristo em suas plenas dimensões. Qual a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade? As referências às dimensões têm o propósito de falar da forma imensurável desse amor. O amor de Cristo é suficientemente largo. Olha isso. Suficientemente largo para abranger a sua totalidade, humano. Ele é extremamente largo para alcançar você, pessoa humana, na sua totalidade. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a sua humanidade. A gente vai lá para Apocalipse 5, a gente vê isso. Vai para Colossenses 3, a gente vê isso. Ele é suficientemente comprido, extenso, para durar por toda a eternidade.
a fim de poderdes compreender todos os santos. Isso é igual ao isolamento e à falta de comunhão com os crentes, né? É um obstáculo à compreensão do amor de Jesus pelos homens. Nós precisamos da totalidade da igreja, a igreja na sua totalidade. Nós precisamos de uma igreja sem barreira de raça. Nós precisamos de uma igreja que não se divide em cultura, que não se olha a cor e que não exista placa de denominação, para que nós possamos compreender o grande amor de Jesus por nós. Os santos contarão uns aos outros sobre suas descobertas e experiências com respeito a Cristo. Dá uma olhadinha no Salmo 66 para você ver. Experiência com Deus. Essa é a igreja que eu preciso. Essa é a igreja que eu tenho que ser. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. É igual, o amor de Cristo é por demais largo, né? Comprido, profundo e alto, até mesmo para todos os santos entenderem. É imensurável. O amor de Cristo é tão inescrutável quanto suas riquezas são insondáveis. Sem dúvida nós passaremos a eternidade explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor de Jesus. O amor de Jesus tem 4 dimensões, mas elas não podem ser medidas. Nós somos tão ricos em Jesus, tão ricos em Cristo, que as nossas riquezas não podem ser calculadas pelo mais sofisticado computador que possa existir. Não se pode calcular a riqueza que há e que habita em você. Não dá. Aqui a gente vê que a oração de Paulo é uma súplica pela plenitude de Deus. A parte B do versículo 19, para que eu e você, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude. É nessa carta aos Efésios que Paulo nos fala que devemos ser cheios da plenitude do Filho, do Pai e do Espírito. Nós devemos estar cheios da própria Trindade. E embora Deus seja transcendente e nem os céus dos céus podem contê-lo, Ele habita em nós. Por mais que não se possa mensurar a sua grandiosidade, Ele habita em você. Isso para minha mente humana é demais, né? Uma coisa tão grandiosa faz morada em mim. Nós devemos estar cheios, não apenas com a plenitude, mas até a plenitude de Deus. Nós devemos ser santos como Deus é santo, e perfeitos como Deus é perfeito. E isso é palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Seja santo, porque Deus é santo, perfeito, porque Ele é perfeito. Isso significa que nós seremos semelhantes a Cristo, ou seja, nós alcançaremos o propósito eterno de Deus. Significa também que atingiremos a plenitude do amor, do qual Paulo, o apóstolo, acaba de falar ao meu e ao seu coração. Então, se cumprirá a oração do próprio Jesus, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Jesus orou assim. O Evangelho de João, capítulo 17, está lá. Nós gostamos talvez de medir muito o irmão, né? De medir aos outros.
Será que nós gostamos de medir a nós mesmos? A plenitude do amor do qual Paulo acaba de nos falar faz com que nós venhamos a refletir: será que nós estamos nos medindo a nós mesmos, nos comparando com os demais crentes, os mais fortes, os mais fracos, o mais isso, o mais aquilo? Quem eu sou? Qual é a igreja que eu sou? Que tipo de igreja eu sou? Que igreja que eu preciso? Nós gostamos de medir a nós mesmos, comparando-nos com os crentes mais fracos que nós conhecemos. Em relação a fulano de tal, eu estou bem. E então, quando nós pensamos assim, nós nos orgulhamos. Bem, eu estou melhor do que ele. Paulo, porém, nos fala que a medida é Cristo, não é o meu irmão. Ele fala que a medida é Cristo, não é o meu irmão. E que nós não podemos nos orgulhar sobre coisa alguma. Quando tivermos alcançado a plenitude de Cristo, então teremos chegado ao limite. Está longe ou está perto? Está ao alcance? Está sim, está ao seu alcance. Vamos concluir? A conclusão dessa oração que o apóstolo faz, ela trata de 2 pontos extremamente importantes. E o primeiro é a capacidade de Deus de nos responder aos nossos pedidos. É como Deus tem a capacidade de responder às minhas e às suas orações. E como responde? Olha o versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico e numa expressão composta de 7 etapas. Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, não está inativo e nem morto. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e a responde. Se você não estiver ouvindo, o problema não é com Deus. Deus é poderoso para fazer o que pedimos e o que pensamos, pois Ele lê o seu pensamento. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque sabe de tudo, e tudo Ele pode realizar. E não duvide disso. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos e pensamos. Sabe por quê? Porque as expectativas são mais altas do que as nossas, a dele. Ele tem o melhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, porque as suas expectativas são maiores, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. É um Deus de totalidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois é o Deus da superabundância. Aleluia. E o segundo ponto importante que eu vejo aqui é em relação à doxologia de Deus. A doxologia é o Deus que responde às orações. É o versículo 21. A Ele seja a glória
na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Nada pode ser alterado, acrescentado a essa oração de Paulo, senão a doxologia. A Ele seja a glória, somente a Ele, somente a Ele. E isso é o exclamar de Paulo. A este Deus com poder para ressuscitar, ao único que é digno de poder fazer, de realizar sonhos nas suas totalidades. A esse Deus de poder, um poder que vem da parte dele, a esse Deus seja dada a glória e o louvor. Só a esse Deus, só a Ele a glória deve ser dada. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Eu quero que você volte para sua casa hoje, em nome de Cristo Jesus, entendendo a igreja como ela é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. Você é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. E a esse Deus que faz com que essa glória se manifeste em você, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. A glória no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações, por toda a história, por todos os tempos, para todo sempre, para toda a eternidade. A Ele seja honra, glória e louvor. Amém? Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Nós sabemos das promessas do seu amor e do teu perdão, Senhor, para conosco. Somos garantidos pela sua graça e misericórdia, que são tão positivas em nós, Senhor, quanto as palavras que nos tornam, que vêm nos tornar pessoas melhores. Não é algo, Senhor, que eu consiga fazer com a mente, mensurar o teu amor por mim, mas eu sou grato, Senhor, porque tu tens transformado a minha vida, a minha casa, tem feito com que nós possamos trilhar caminhos seguros, Deus. Embora o seu amor por nós não possa ser medido por nenhum padrão compreensível, eu externo a minha gratidão, Senhor. Gratidão pela vida dos meus irmãos, por toda a igreja coesa que nós procuramos e queremos nos tornar, porque tu és o Deus da graça, da misericórdia, do alcance, da cura. Só em ti, Senhor, pode haver as nossas respostas. Só de ti vem o nosso consolo, o nosso refrigério, a nossa libertação. Só através do teu Espírito, Senhor, alicerçando a cada passo, Senhor, pavimentando essa estrada tão árdua, tão difícil. Só o teu amor imensurável, Senhor, pode ser e é a terra fértil para o meu crescimento saudável. Eu sou grato a ti, Senhor. Na unidade da fé que nos tornamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que todos aqui que adentraram, talvez desencorajados, talvez fracos, desanimados, que haja um novo vigor, um novo ânimo, que haja um novo viver, Senhor. Que teu Santo Espírito abençoe a cada família que é representada esta noite. Abençoe a cada lar. Abra portas. Que haja tranquilidade, paz, felicidade. Que toda enfermidade seja tocada e sarada, Senhor, pelo teu Espírito Santo. No nome de Jesus eu oro, Pai, por fortalecimento espiritual. Supra todas as nossas necessidades materiais. Tu sabe bem do que precisamos. E conforme a sua vontade, Pai, atende as nossas súplicas, as nossas orações e os nossos pedidos.
o que não vier e que não for da sua vontade, que não nos alcance. Eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.